Hoje nós vamos trabalhar a arte final de uma ilustração ou história em quadrinhos. Isso significa que vamos contorná-la e aplicar achuras para aprimorar o desenho. Então, vou mostrar para vocês os materiais que a gente pode utilizar para fazer a arte final dos nossos desenhos. Aqui são alguns modelos de caneta, de bico de pena e as tintas nanquim. Então, a gente tem aqui, ó, uma marca de nanquim que ela é bastante fácil de encontrar nas papelarias. Tem algumas cores, ó, amarelo, azul, tem o vermelho aqui também. O que a gente mais usa é o preto, tá? Mas aqui é para vocês saberem que tem essas opções de cores. A gente também tem um nanquim branco. Aqui são algumas canetas nanquim descartáveis, tá? A gente tem com essa variação de ponta, de espessura de ponta. Então, tem as pontas mais grossas e as pontas mais finas. Aqui uma 0,8 e uma 0,5. Olha a diferença de ponta. A gente tem também dessa outra marca aqui. Também a mesma coisa, tem a numeração da espessura da ponta. Ambas são muito boas, tá? E a gente tem aqui essa mais simples da Stabilo, que também é muito boa, ela corre bem a tinta. Só que ela tem só uma espessura de ponta, mas ela também é fácil de encontrar nas papelarias. E a gente tem os bicos de pena, que é o instrumento que a gente usa com essa tinta nanquim. Aqui eu tenho dois bicos de pena simples também, que a gente encontra facilmente nas papelarias. Então, olha só, esse é um exercício bacana de fazer, que você já vai aquecendo a sua mão, né? Soltando o traço, soltando a mão. E, ao mesmo tempo, conhecendo a caneta, como que ela funciona. Aqui eu tenho uma caneta ponta 0,5, fininha. Então, a gente vai ter um outro tipo de traço com ela, um traço bem mais delicado. E aí também é legal nesse momento que você exercita, você vai percebendo que essas canetas são muito delicadas, né? Ela tem uma ponta porosa que você não pode forçar muito, senão você vai amassar essa ponta, vai estragar. Então, aqui também é o momento de você exercitar a leveza da sua mão, para você desenhar sem colocar tanta pressão no traço, né, e na caneta. Bom, para usar o nanquim, então, você vai pegar o instrumento, o bico de pena, você vai pegar o nanquim e colocar um pouquinho no recipiente, tá? A gente vai utilizar muito pouco nanquim para fazer a nossa arte final, então vocês não precisam colocar muito, não, no recipiente. E aí, você vai molhar, então, o bico de pena aqui no nanquim, e você vai começar também a brincar com os traços, soltando sua mão, experimentando esse instrumento, como que ele funciona. Quando você sentir que a tinta tá acabando, você volta lá no recipiente, molha, mergulha a pontinha e volta aqui, tá? Você vai perceber que o bico de pena, ele te dá possibilidades de variação de espessura de linha, dependendo de como você pressiona o bico de pena, tá? Ó, aqui tô fazendo uma linha mais grossa, soltando mais tinta. E aqui eu já solto a minha mão, deixando o meu traço mais fino, tá vendo? Não coloco tanta pressão. O bico de pena, ele é um instrumento bem mais delicado, também ele é muito fácil de quebrar essa pontinha, então a gente não pode forçar, tá?
senão ele quebra a ponta e aí já não serve mais. Você vai ter que descartar o instrumento. Ele também é um instrumento que você consegue trabalhar em áreas menores, então você não vai conseguir fazer traços muito extensos com ele, sabe? Porque ele vai falhar, o traço vai falhar. Você vai trabalhando pequenas áreas ao longo da sua ilustração, do seu desenho. E ele é excelente para a gente trabalhar a técnica da Ashura, que eu vou mostrar para vocês agora. É uma técnica já muito utilizada nos quadrinhos, em gravura, em ilustração. Nas ilustrações antigas também a gente vê muito essa técnica da Ashura. Então, Ashuras são tracejados que se sobrepõem uns aos outros, criando o efeito de volume e sombra no desenho. Quanto mais camadas você fizer de Ashura, mais escuro vai ficar o seu volume lá no desenho, né? Ou até mesmo o seu sombreado, se você quiser criar um sombreado com Ashura. Então, um exercício legal de fazer é você pegar uma folha, dividir em quadrinhos, pequenos quadrados, e aí essa medida você que escolhe. E a gente começa a treinar essa Ashura por aqui. Não precisa ficar tudo certinho, é uma forma de você também já ir soltando a sua mão, perdendo o medo de riscar, né? Olha. E aí a gente vai somando, em cada quadrado a gente vai somando uma camada de tracejado, uma por cima da outra, e percebendo que essa tonalidade ela vai mudando porque eu tô sobrepondo essas camadas de linhas. Vocês vão percebendo aqui, ó, que ao longo desses quadrados eu fui escurecendo o tom da minha Ashura só com a sobreposição de linhas, tá? Então, olha, aqui tem a mesma quantidade de sobreposição de linhas, só que com canetas de espessura diferentes. Então, a gente tem essa diferença aqui de linha. A gente pode fazer, por exemplo, um emaranhado de linhas, ó. Isso depois no todo fica super interessante, porque você cria uma textura. Um emaranhado de linhas, aqui como se fossem letras M sobrepostas, aqui uma sequência de linhas onduladas na horizontal e aqui uma sobreposição de linhas onduladas na horizontal e na vertical. Então, olha a variação de textura que eu já tenho aqui. Bom, gente, então aqui, ó, já fiz mais algumas texturas aqui na camada de baixo, utilizando a caneta mais fina. E olha só a diferença, né, de traço, aqui já dá para perceber bem. Então, aqui eu criei mais algumas texturas, ó, com linhas onduladas, olha o volume, que interessante. Aqui também, ó, linhas curvas, pequenos tracejados na diagonal, na vertical. Aqui, ó, linhas como se fossem raios, né? Ó, aqui é uma sobreposição de linhas curtas, tá? E aí também a gente entra com essa técnica do pontilhismo, que também é bem legal de misturar junto com a Ashura. E aí nada mais é que você dá pequenas batidinhas com a caneta, né? Sem forçar para não estragar a ponta da caneta. E o ideal aqui no pontilhismo é que você use uma caneta um pouco mais grossa, tá? Para ele aparecer bem. E aí você também pode ir mudando a variação de quantidade de pontinhos, tá? Isso também você vai modificando de acordo ali com a necessidade do seu desenho. Então, eu aconselho para vocês que estão começando usar essas canetas descartáveis, né? Nanquim.
E aí depois, quando você tiver já um pouquinho de prática com o bico de pena, aí você começa a dar a fazer essa técnica com esse instrumento, tá bom? Essa é uma ilustração que eu finalizei com a caneta nanquim, tá? E aí, então, a gente vai ver esse processo, como que ele é feito. Vocês em casa vão elaborar a ilustração de vocês, ou uma história em quadrinhos, né? Então, depois dessa primeira ideia feita no papel a lápis, você vai passar para um outro papel a um traçado mais limpo a lápis, tá? Então, vocês podem ver aqui, né? Esse desenho anterior, ele tava de um jeito diferente, o rosto. Aqui o gatinho também numa posição diferente, bem rabiscado, tal, bem solto. E aqui eu já passei para um traço mais definitivo, porque é em cima desse que eu vou finalizar com a caneta nanquim ou com o bico de pena, tá? E aí fica a critério de vocês a utilização desses materiais. Então é isso, você já tem o seu desenho pronto, agora é hora só de pensar nesse acabamento. Uma coisa também muito legal de fazer é você não precisa manter a linha contínua o tempo todo. Você pode interromper essa linha em determinados momentos do seu desenho e continuar em outro ponto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem uma linha contínua e aqui embaixo eu tenho uma linha que ela interrompe e ela continua aqui, interrompe aqui. Então, eu não fiz um traçado contínuo, tá vendo? Eu dei uma interrompida nessa linha. Isso também é uma maneira de deixar o seu desenho com um acabamento interessante. Eu gosto de trabalhar uma linha mais fina, mais delicada, tá? Isso é um jeito meu de finalizar os desenhos. Cada um vai encontrar a sua maneira de finalizar. Ó, linhas que terminam, tá vendo? Com uma espessura mais fininha. Você vai soltando o seu traço assim no final da linha. Tudo isso vai dando vida para sua arte final, né? A linha se torna mais interessante dessa forma. É diferente de quando você faz um traçado único com a mesma espessura no desenho inteiro. Agora a gente vai fazer um pouco de sombra. Eu vou pegar uma caneta um pouco mais grossa e vou criar umas áreas de sombra aqui no meu desenho, ó. Eu já dei, ó, alguns contrastes aqui, um sombreado com uma caneta mais grossa, tá? Que pode ser feito com canetinha hidrocor também. Eu acho que é bacana pensar no nosso cotidiano como um tema principal para a gente extrair ideias e poder ilustrar ou criar uma história em quadrinho. Eu tirei uma situação do meu próprio cotidiano. Eu tenho um gato que ele me acompanha em tudo que eu faço no dia a dia. Sobe aqui na mesa e derruba tudo, faz a maior bagunça. Então, o nosso cotidiano, ele tem essas situações, traz essas situações que podem ser usadas para ilustrar alguma história, né? Algum quadrinho. Ou a gente pegar realmente objetos que a gente tem em casa, fazer o desenho, o exercício de observar esses objetos, desenhar e treinar. No caso, aqui a gente está trabalhando a arte final desses desenhos. Mais para frente a gente vai trabalhar a pintura, né, com aquarela. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui nessa técnica da Ashura. Tá legal? Bom, pessoal, como lição de casa, tarefa de casa,
vocês vão fazer 3 atividades. Primeira, vocês vão criar numa folha esses quadradinhos a lápis. Não tem tamanho certo, não tem quantidade certa também, vocês façam aí por conta de vocês. O importante é que vocês criem uma variedade de achuras e de pontilhismo, treinem essa técnica. Segundo exercício, vocês vão pegar um objeto qualquer, vão fazer o desenho de observação desse objeto e vão aplicar as achuras, tá? Pode ser desenhar uma caneta, um potinho de tinta, qualquer coisa, um lápis, tá? Uma tampa, qualquer objeto que você tiver vai servir de exercício. Aqui eu usei essas linhas, mas vocês podem pegar qualquer tipo de linha aqui do seu mostruário e aplicar aqui no desenho de observação. Terceiro exercício, aí sim você vai pegar uma ilustração sua ou uma história em quadrinhos que você tenha feito e você vai fazer a arte final dessa ilustração, desse desenho, utilizando as canetas ou o bico de pena. Se você não tiver essas canetas em casa, você pode tentar com uma caneta preta comum ou uma hidrocor. Lembrando de aplicar algumas áreas sombreadas para criar um contraste aqui no desenho. E aí você aplica a achura também nesse mesmo desenho, tá? Não precisa preencher totalmente com achura, mas alguma coisa é legal já de começar a aplicar para vocês irem soltando essa técnica e colocando em prática nas ilustrações de vocês, tá legal? Então é isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Um beijo, até mais!